Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. A denúncia como princípio de justiça. Não podemos ficar calados diante da injustiça, mas devemos revelar, proclamar, mesmo que isto implique na nossa morte. Pois o que devemos fazer, como filhos de Deus, é não nos calarmos diante das situações e nem aceitarmos aquilo que não é justo nem correto perante a sociedade e diante dos homens com relação à vontade de Deus. Lá em Marcos 6, 17 e 18, fala acerca da morte de João Batista por ter repreendido o rei Herodes quanto ao que fizera, comparado considerando a lei. Diz assim: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Que nós precisamos entender que, da mesma maneira que João Batista fez, devemos nós fazermos neste mundo, diante das situações que revelam a injustiça, que revelam a falta de compaixão, de misericórdia e de graça para com as pessoas e que contrariam, inclusive, a lei dos homens. Devemos denunciar, devemos proclamar, devemos falar isso, devemos repreender as pessoas. Mesmo que isso implique na nossa morte, na nossa prisão, na falta da nossa liberdade quanto ao aspecto deste mundo. Mas o que precisamos entender é que, como filhos de Deus, não podemos aceitar a injustiça diante daqueles que são os mais fracos, que são os necessitados. Pois somos filhos de Deus. Temos o nosso papel, não só de cumprir esta justiça, mas também de falar acerca dela, de exigir isso de quem pode conceder, como no caso de João, que fez com relação a Herodes, que estava contrariando aquilo que a lei dizia. O que nós precisamos fazer? Entender nosso papel, compreender e entender que mesmo com a nossa morte, nós não podemos nos calar diante das situações. Por exemplo, o que acontece quando um homem espanca sua esposa? Devemos ficar calados? De jeito nenhum. Devemos entregá-lo não só à polícia, mas também orar, pedir e levá-lo ao conhecimento de Deus, pois as únicas pessoas que podem tratar desta pessoa é a polícia e o Espírito Santo. Nós precisamos entender que nestes pequenos detalhes, nessas pequenas coisas, nós não podemos deixar de realizar a justiça e nem a vontade de Deus. Nós precisamos ser testemunhas fiéis daquilo que é correto, daquilo que é justo, não só diante da sociedade, mas diante do reino de Deus e da vontade de Deus. Que a gente possa entender, compreender e fazer de nossas vidas um verdadeiro instrumento de expressão das virtudes de Deus diante das pessoas. E entender que nós temos promessas superiores e que não importa o que possa nos acontecer, pois precisamos revelar o amor de Deus, a compaixão de Deus para com aqueles que necessitam. Que a gente entenda, compreenda e possamos agir segundo o querer e a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.